Oi, Udi. Tá Oi, ouvindo? Bruno. Bom demais ter você aqui hoje. E aí? Feliz. Aí, agora foi. Tudo bom? E aí? Tudo bem. Ó, eu tô falando das emoções e do corpo. A gente fez um exercício agora de sensibilizar o corpo, bem levinho para sensibilizar a pele, para entender o toque, tá? Só para te pôr dentro, assim. Aí eu tô conversando um pouco disso. A aula hoje vai ser bem light. Beleza. Beleza? E aí, gente, vocês pensaram em alguma emoção enquanto vocês fizeram o exercício? Diga, me conte, Lilian. Tranquilidade. Tranquilidade. Uma paz. Tô até mais leve. Bom demais. Eu acho que eu concordo um pouco com a Lilian também. Eu não sei se foi exatamente tranquilidade, mas é algo parecido, sei lá. Porque em alguns momentos dava, tipo, sei lá, não vou dizer sono, mas sabe, sei lá, principalmente na hora que a gente tava com o olho fechado fazendo, sei lá, era alguma coisa parecida. Não sei explicar também direito, mas é algo assim. Mas eu acho Seria que Olha, relaxante. sensação, emoção, eu não tenho não. Agora, eu só me atentei às sensações físicas, não as ao físicas. emocional. Não, sem problemas. Mas é isso, às vezes dá vontade de bocejar, porque o seu corpo te lembra de um estado que você tá. Sim. Não, que você não tá em alerta, que É você a tá consciência, tranquilo. né? É. A gente entra no estado de consciência, porque a gente está concentrando a respiração, né? Porque é aquela coisa do inspira quando solta, expira quando solta, inspira quando puxa. Então aí você passa a ter uma consciência respiratória muito maior do que você nunca tem, porque você respira no automático. E É. aí você consegue. Aí eu me concentrei nisso e na sensação física, né? Do passar os dedos. Daí eu fiquei, ok. E aí eu não me atentei à emoção. Não, Mas aí, mas gente. não tem problema nenhum. É engraçado isso, assim, que a Lilian falou tranquilidade. E eu tinha muita crise com esse tipo de exercício quando eu fazia, porque eu não gostava de fazer, eu gostava de fazer coisa power, sabe? E aí quando eu falava assim, fica assim, eu tinha muita sensação, mas olha como isso tem a ver com um negócio de você achar que você só tá trabalhando se você tá se esforçando muito, né? Tem a ver com uma mentalidade doida. Doida de produtividade, que eu quero dizer, assim, né? Então, quando eu desconectava disso, que a professora falava assim, faz isso aqui, uma aula de autonomia, outra coisa, eu ficava na crise do tipo, que horas eu vou fazer alguma coisa, tá? Mas que horas vai ter? Que horas vai ter texto? Que horas vai ter? E eu não aproveitava o movimento. Então, esse tipo de sensação de relaxamento me trazia angústia. Já aconteceu antes, assim, na minha vida. Mas não tá certo e errado. Tipo, não tá errado ficar angustiada com o exercício. A questão é, quando a gente sente, percebe o músculo, vem algum tipo de emoção que está ligada ao nosso tipo de jeito de pensar, de ver a vida, está ligado com um monte de coisa. Por isso que não tem certo e errado, é subjetivo. Né? E quando eu pergunto para vocês não precisam ter medo de falar do tipo, nossa, fiquei numa crise, me deu raiva, sabe? Porque é da pessoa, não é culpa minha, não vou falar, nossa, não vou me sentir mal, a não ser que a pessoa se machuque, que nem o Felipe quase morreu lá passada, que eu fiquei assim, ó, sem poder ajudar na câmera. Mas fora isso, é tranquilo, tipo, nossa, senti raiva, Nath. Nossa, senti vontade de chorar. Esse tipo de coisa faz parte de aula de teatro, porque mexe com as emoções e cada pessoa vai ser afetada de um jeito. Né? Não tem certo e errado. Mas o que acontece? Quando a gente faz um exercício energético, que a gente já fez, que fica desses que trabalha pra caramba, e aí você termina o exercício aqui, ó, com muita energia para fazer a cena, para uma cena de teatro é ótimo, maravilhoso. Para uma cena de audiovisual, talvez um exercício desse que uma parte da musculatura trabalha, dali a pouco outra, que ao mesmo tempo que relaxa, trabalha, como a Lilian falou, ao mesmo tempo que está relaxado, eu sinto que tonificou, que é como se você se espreguiçasse muito, sabe? Talvez para uma linguagem realista ou do audiovisual, ela já seja suficiente para te sensibilizar. O que o ator precisa é estar sempre sensível ao seu corpo, para poder, através dele, se manifestar as emoções, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, eu decidi trazer esse exercício como uma experimentação, porque hoje eu vou trazer um monólogo bestazinho, não é tão legal quanto da aula passada, é um monólogo bem bestazinho para a gente pensar nas emoções, e a gente vai pensar no trabalho das emoções nele, e depois eu vou passar para vocês um texto, para cada um escolher o seu monólogo, e aí se alguém tiver algum que queira fazer, e pensar nas emoções desse monólogo. Mas antes, eu queria que a gente observasse uma cena, que eu já inclusive passei essa cena lá
no começo, que eu passei no Google Sala de Aula, lembra? Não sei se vocês chegaram a ver uma cena de um filme com o Leonardo DiCaprio e com a Kate Winslet, e não é Titanic. Vocês viram? Não? Ah, então vocês vão ver agora, vocês vão gostar. É uma cena super bonita, então eu não vou falar nada. Ela tá em inglês, a legenda tá em inglês, mas vocês vão ver que é possível entender o que está acontecendo só pelo corpo e pelo jeito da voz dos atores, tá? Pelo jeito que eles estão se comportando, pela relação deles. Mesmo que não entenda nada de inglês, consegue entender essa cena. E aí eu queria que vocês observassem, na aula que eu passei, observassem os eixos. Foi quando a gente trabalhou troca de peso e eixo corporal. Vocês podem observar agora. E hoje, observar as emoções que cada personagem passa na cena. É isso que é para fazer. Vamos lá, vamos para o Google Sala de Aula. Não pode abaixar. Dividir minha tela com vocês. Eu vou colocar, gente, vocês me digam se vocês estão ouvindo primeiro. Eu acho que dá para ouvir, tá? Vejam se dá para ouvir. Dá? Dá? Então tá. Então eu vou colocar do começo. It's fucking insane. Do you know what the definition of insanity is? No. Do you? Yes, it's the inability to relate to another human being. Inability to love. April. April. You really are a wonderful talker. If black could be made into white by talking, you'd be the man for the job. So now I'm crazy because I don't love you, right? Is that the point? No, wrong. You're not crazy. Fuck you, April! Fuck you and all your hateful... What are you going to do now? You're going to hit me? Show me how much you love me? Don't worry, I can't be bothered. You're not worth the trouble it would take to eat. You're not worth the powder. You are an empty, hollow shell of a woman. I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? What the hell are you doing carrying my child? Why did you? I did it when you had the chance. I wish to God that you had. Ok. Gostaram? Eu acho que eu já vi esse filme, eles são casados, né? É. É um filme maravilhoso. Eu adoro. Faz tempo. E aí, quais emoções que vocês viram? Raiva, Raiva, Medo. medo. Em qual momento raiva e em qual momento medo? raiva no momento em que Fala que odeia ela, se ela fica uma expressão feia, sei lá. É que, ó, pra mim, o vídeo cortou bastante, né? Então ficou pouco. Pra mim também, ficou bem Sério? travadão. Ih, então é a minha internet de novo, socorro. Meu Deus. Mas deu pra ver em câmera lenta, né? Então Tá. deu pra ver o foi pra cima dela e ao mesmo tempo depois ela ficou com medo, uma parte ela ficou parada olhando pra ele, assim, pra mim passou medo. Tá. Ela riu de nervoso, sei lá. Um Eu riso acho de desespero, né? É. A cena começa... deboche, Deboche. ela debochou uma parte que, assim, insultando ele, um deboche de um assunto. Uhum. É, Esse chorou também. Oi?
Ele ficou triste uma hora também, tristeza. Muita tristeza nele. Muita. Nela nem tanto, muita tristeza nele. Parece que ela teve hora que ela queria mandar, não sei, parece, sabe, de um alto poder, depois ela deu uma segurada, né? Deu uma humilhada aí. Tem uma transição dessas, assim, né? Porque ela primeiro, ela tá de um jeito e de repente ela fica com medo. Ela dá um... Né? Eu percebi que a partir do momento que ele toma a iniciativa de falar o que ele sente, ela se segura, ela sente esse medo nessa parte. Da expressão dele por a opinião dele. Ela não espera, né? Não espera. Eu acho que ela não espera no filme, pela construção do filme, essa explosão de tristeza dele. Eu acho que ela tem uma outra sensação dele, assim. E aí ele mostra o que ele tá sentindo, porque o filme é assim, eles casaram, e eles tinham uma vida bem ferrada de grana, eles eram bem duros de grana, e ela é atriz. Mas aí ele consegue um trabalho numa empresa, e é um trabalho, não lembro se era publicidade, alguma coisa assim, mas ele começa a ganhar muito bem, só que não era uma coisa que ele sonhava em fazer. Só que ele começa a ganhar muito bem, aí ele não consegue sair desse trabalho porque o filme se passa nos anos 50, e ele tinha essa ideia de que ele precisava sustentar a casa, de que ele precisava sustentar ela, e aí ele consegue dar uma vida super confortável, eles se mudam de casa, o filme se chama Revolutionary Road, que é o lugar, assim, é o lugar onde eles foram morar, assim, a rua que eles foram morar. Que é uma rua, tipo, do subúrbio americano, super chique. E aí ela vai ter tudo, ela começa a ter uma vizinhança super chique, só que ela não se enquadra ali. E ele também não se enquadra. Só que ele começa a ficar naquela zona de conforto e ela não se conforma com isso. E ela acha que ele tá bem. Ela acha que ele tá super bem, que ele tá vivendo uma vida digna. Só que no fundo, ele também tá se questionando sobre... Não é o que ele queria pra vida dele. Mas ele acha que ele tem que manter aquele papel, porque ela tá grávida nessa cena. Então ele acha que ela vai ter um filho, que ele vai precisar sustentar esse filho. Então ele mantém isso, só que e ela sente que ele tá sendo egoísta e que ele não tá pensando que ela tá sem trabalho, que ela não tá podendo trabalhar, que ela virou uma dona de casa. Então tem todo esse conflito dos dois de desejo do que eles querem fazer e do que espera-se de um casamento, né? É bem parecido, essa briga é parecida com aquela briga também do História de um Casamento, que é o filme que saiu agora. Nossa, o Oscar, que é maravilhoso também. Pelo E também tem a mesma característica de uma sequência longa de atuação. Não sei se vocês repararam, mas tem pouco corte. Então, esse tipo de cena acaba, quando os atores são bons, acaba aproveitando tudo que os atores têm para oferecer. Os dois são muito bons, né, na cena. Então, eles conseguem transitar de uma emoção para outra. Eles conseguem fazer esse trânsito de uma emoção para outra. Mas é isso, tem emoções que são predominantes. A raiva, o medo, que são emoções base do ser humano. Vocês viram Divertidamente? Hoje é referência de filme só. Vocês viram Divertidamente? Sim. Divertidamente é a cabeça da menininha, né? E quando ela é criança, ela tem o medo, ela só tem de emoção medo, raiva, tristeza, alegria e nojo. Depois que vão vindo outras emoções mais complexas. Porque é isso, o ser humano ele tem emoções básicas, que elas vão se unindo e elas vão virando emoções mais complexas, né? Então, se a gente pensar em emoções básicas, medo e raiva, tem duas ali nessa cena. E aí tem uma transição entre uma e outra, que aparece como angústia, aparece como deboche, aparece de várias formas na cena. Que são, na verdade, misturas de estudo. Tem a hora que ela tá aqui, ó, ela consegue, a Kate Winslet consegue, ela é muito incrível, ela consegue colocar medo e coragem no mesmo momento. Ela consegue passar as duas coisas. Que ela tá com medo dele, mas ao mesmo tempo ela tá com coragem. Por quê? Ela passa o medo pela musculatura interna, pelo olhar, pela respiração e a coragem pela postura. Ela consegue fazer essas duas coisas. E é isso que eu tô tentando falar pra vocês. Assim, a gente tem uma parte de fora, que é a casca, que a gente consegue mostrar as coisas. Mas a gente precisa trabalhar a parte de dentro, a musculatura mesmo. A sensibilidade de dentro, sabe? Do osso, da respiração. Que é o que vai como se fosse temperar tudo, sabe? Que vai preencher tudo. Eu vou pôr a cena é assim, gente. Ele começa falando, pra quem não entende nada de inglês, é assim, ó. Ele começa falando pra ela que se ela sabe qual é a definição de loucura, que a definição de loucura é quando você perde a capacidade de amar alguém. Nessa hora que ele pega aqui nela.
E vocês vão ver que ele pega aqui nela e ela não demonstra medo nenhum. E ele toca nela. Real, oficial. Assim, tipo, ele segura. Ela, tipo, Aí ela fala assim, você acha que eu tô louca porque eu não amo você? É isso que você tá me dizendo? Que eu não sou capaz de amar você e por isso eu tô louca? Tipo, só porque ela não ama mais ele, ela tá louca? Ela é capaz de amar outras pessoas. Ela fala, esse cara tá tão em si mesmado que ele não tá enxergando um palmo diante do nariz, eu não amo mais ele. E aí ele fala, não, você não tá louca. O que eu quero dizer é justamente isso, você ainda me ama, por isso você não tá louca. E aí ela olha pra ele e fala assim, então, mas o ponto não é esse. É que eu realmente não amo você. Aliás, pra dizer a verdade, eu odeio você. E aí ela fala isso com alívio. Ela fala assim, eu odeio você. Como se finalmente ela tivesse tido a oportunidade de falar isso. Então você vê, numa cena onde qualquer pessoa pensaria em falar, eu odeio você, ela faz, eu odeio você, com alívio. Ela mistura raiva e alívio. Então tem várias emoções misturadas. E é aí que ele fica nervoso, porque ele não espera, e ele fica muito triste e com raiva. Porque ela fala isso pra agredir. E aí ela fala assim pra ele, aliás, deixa eu te falar um negócio, se você encostar em mim em algum momento, eu seria capaz de gritar. E aí ele encosta nela, só que ela não grita de medo. Ela grita com violência, ela grita pra violentar o ouvido dele. Ela grita pra fazer uma ação que vai deixar ele pé da vida, vai deixar ele puto mesmo, entendeu? Você pode ver que ela grita com prazer, ela grita bem falseada pra incomodar e ainda sai assim, tipo, incomodei. Só que nisso ele vem pra cima dela. E aí que é legal, porque aí não tem corte, a câmera vai acompanhando assim, ó. E vai acompanhando ela e ele, e aí ela pega uma cadeira e ele joga a cadeira. Aí é por fora, a emoção tá por fora, tá na ação. Ele joga a cadeira como uma ação de sou capaz de matar essa mulher. Nisso ela se assusta. Nisso a cena vira. Ela começa a ter medo. E aí ele vem pra cima, coage, até que ela foge, depois ela fica aqui com o abajur, enfrentando ele. E aí ele fala, como assim? Vai embora da casa, não sei o que, e começa a ter uma briga mesmo feia. Mas dá pra ver a mistura dessas emoções na cena inteira. Vocês estão vendo, eu sou completamente apaixonada pela cena, né? Eu já vi 300 vezes. E além disso, além dessa mistura, tem as ações físicas. Então, vocês não estavam entendendo absolutamente nada do que eles estavam falando. Alguns talvez tivessem, mas assim, a gente não precisa entender. Porque pelas ações físicas e pela relação dos dois em cena, a gente entende tudo. Se ela falasse pra ele, eu odeio você, e ele não reagisse crescendo, ele não ia conseguir construir isso de jogar cadeira. Ia ficar tipo um falso jogar cadeira, entendeu? Então ele teve que crescer essa fúria até que ele joga a cadeira. Essa ação provoca uma reação, né? Então, se ela reage, tipo, eu odeio você, ele reage, o quê? O que você tá falando? Como assim? Ele continua, igual ele começa a cena, na argumentação, ela não ia ter força o suficiente para ter a cena de medo, porque ele não ia afetar ela com isso. Então ela tem que se deixar afetar também. Então tem isso, né? A emoção construída internamente, a ação física, que é externa, que são as ações que se desenham na cena, dramaturgicamente. Gente, é complexo isso que eu tô falando, tá? Se vocês não entenderem, vocês me interrompam. E aí, a última coisa é a relação, que a última coisa que não é lista, mas as 3 coisas são essenciais. É a relação entre os dois, para que a cena se desenvolva. Precisa ter uma tensão entre os dois. Se eles não constroem isso, não tem jeito da cena ficar boa, né? Falem vocês. Vocês. Rindo de nervoso, igual a Kate Winslet agora. Eu vou colocar de novo a cena para vocês verem, mais uma vez. Vou colocar ela pequenininha que eu acho que trava menos, tá? Se alguém não estiver enxergando, me avisa. Dividir tela. Esse filme se chama Foi Apenas um Sonho, em português. E ele tem na Netflix, que se alguém quiser ver, vale a pena. É lindíssimo. He's fucking insane. Do you know what the definition of insanity is? No. Do you? Yes, it's the inability to relate to another human being. Inability to love.
made it right by talking. You be the man for the job. So now I'm crazy because I don't love you, right? Is that the point? No, wrong. You're not crazy. Fuck you, April! Fuck you and all your hateful... What are you gonna do now? Hit me? Show me how much you love me? Don't worry, I can't be bothered. You're not worth the trouble it would take to hit you. You're not worth the powder it would take to blow you up. You are an empty, hollow shell of a woman. I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? What the hell are you doing carrying my child? And why didn't you just get rid of it when you had the chance? Because listen, yeah, I got news for you. I wish to God that you had. É isso, gente. Eles vão construindo várias camadas. Não é nada óbvio. Ela abraça ele quando ela tá com ela se aproxima. Ela constrói várias, ela principalmente constrói várias coisas que não são óbvias na cena para expressar o oposto, né? Então ela vai construindo camadas, tipo, ela tem intimidade com ele, ela abraça. Ela vai construindo camadas de vai tornando tudo mais interessante. Quando a gente trabalha drama, principalmente, é interessante a gente construir essas camadas. Quando a gente trabalha comédia, geralmente as coisas são muito frisadas, sabe? Você fala, você é! E você deixa claro que é você. Na comédia, tudo é revelado. O drama, ele é construído com outras camadas. Então, uma ação pode significar outra. Mas aí você precisa fazer essas duas coisas. Você precisa fazer a ação e colocar na sua emoção a contradição. No texto também, né, no caso. Não sei se vocês repararam, mas tem várias modulações vocais que a gente falou na aula passada. A gente trabalhou isso na aula passada, tem várias modulações. Eles transitam da raiva, do grito para... Ai, meu bem, eu acho que você não entendeu. O que eu queria dizer, eles vão transitando, os dois fazem isso o tempo todo, assim. Isso torna a cena mais interessante. Porque senão vira assim, uma cena... tá bom, é um casal brigando. Já entendi. Por que eu preciso ver 2 minutos e meio do casal brigando? Já entendi o que significa. Então, eles vão trazendo outras coisas que vão tornando tudo mais interessante, tá bom? Vocês têm alguma coisa pra falar? Vocês estão me deixando falar sozinha hoje. Eu não vou fazer a pergunta, senão o Eduardo vai tirar com a minha cara. E assim, eu não tenho idade pra isso, entendeu? Não vou tirar, não. E aí? Eu lembro quando eu vi esse filme, eu achei ele bem interessante, mas até nesse momento da briga, mesmo que eu gostei, tinha partes do filme que parecia que era meio parado, meio maçante, meio sem graça. Mas você falando tudo isso agora, eu tô com vontade de assistir o filme. Ele é bem parado, ele é um drama. Principalmente essa parte como, nossa. Porque agora você tá com outra cabeça. Não, exatamente. caiu um antigo. Muito obrigada. Mas ele é antigo. Quando a gente viu, a gente era mais nova. Eu acho que a gente não tinha muito como abarcar algumas coisas. Tipo, o quanto era machista a posição dele, mas ao mesmo tempo, um machismo que não era violento no sentido de ser proposital, sabe? É violento. Mas não era uma coisa tão arraigada que ele achava que estava fazendo bem. E o tanto que ele se machuca quando isso vai se desconstruindo, do tipo, tudo que ele queria fazer, que ele achava que era o certo fazer como homem, isso se desconstrói, tipo, não dá de chamar feliz. E aí isso machuca ele. Não é uma coisa que ele faz, tipo, ó, que legal ser machista, sabe, assim. Então, quando eu vi, pelo menos eu pensei, cara machista, larga logo dele, eu ficava assim o filme inteiro. E hoje eu vejo de outro jeito, né, outra maturidade para abarcar também a situação. Ele quis ser protetor, né, sei lá. Na cabeça dele isso era o certo, e o Leonardo DiCaprio ele defende muito bem isso.
Ele não faz um personagem babacão, sabe? Ele defende muito bem. Que é isso, a gente julga às vezes o personagem e tudo bem a gente julgar, só que em cena a gente não pode julgar o personagem. Se a gente acha que aquele personagem tá sendo escroto, né? Vamos na aula de adulto. Tá sendo tosco, e a gente julga o personagem, só que a gente faz o personagem julgando, o público não vai ver nada de humano. A gente só vai mostrar o que é defeituoso. Quando a gente entende o personagem do ponto de vista humano, do ponto de vista empático, a gente defende um pouco. Olha, gente, ele é assim mesmo. Não é que a gente defende a ação do personagem, a gente não defende a ação dele ser machista. Mas a gente defende, ele é assim porque ele realmente acredita que isso é certo. Entendeu? E aí a gente dá uma dimensão humana para aquilo. Então, isso é muito mais rico, né? Faz as pessoas refletirem muito mais do que você só apontar o erro, o defeito, né? O drama tem que trabalhar com esse tipo de coisa. A comédia, ela aponta o defeito, porque ela faz rir a partir do defeito, né? Não o defeito das circunstâncias, tá, gente? Não o defeito da pessoa, sei lá, física, alguma coisa assim. E eu acho que ele é paradão, a trilha dele é parada porque ele privilegia um trabalho de atuação o tempo inteiro. A História do Casamento também é um filme super parado, mas que super privilegia um trabalho de atuação. E o ator é incrível da História de um Casamento. É muito bom. O nome dele? Oi? Não sei o que lá, Adam. O Adam. Nossa, eu achei um pouco, que dó. Puta merda. Ele é ótimo. Ele é ótimo, uma sensibilidade. Eu já tinha visto outras coisas com ele e não apostava que ele era tão bom. A moça também não é tão ruim. Eu achava ela péssima antes. Ela era, pra mim, o exemplo do História de um Casamento. Ela era o exemplo de atriz ruim, sabe? Toda vez que eu precisava citar uma atriz ruim, eu citava coitada. E aí, nesse filme, ela tá melhor. Gente, o que eu quero agora? Eu queria que vocês trabalhassem um monólogo, tá? Pode ser o da semana passada, que eu mandei lá no grupo. Pode ser um que vocês escolham. Eu vou mandar pra vocês algumas opções que eu tenho no grupo. E aí, não precisa ser inteiro, não. Pode ser um trecho dele, mas um trecho que vocês acham que alguma emoção tá claro. E aí eu queria que vocês grifassem as emoções que são mais evidentes. Do tipo, raiva, tá claro, a personagem tá falando eu odeio você. Tá clara a raiva. No caso da Kate Winslet, ela não diz com raiva, mas tá claro que nessa frase tem uma raiva, o texto tá deixando claro. Ou então, por favor, não toque em mim, tá claro o medo. Não nessa cena, né, mas em alguma outra cena. Então, marca as emoções que são claras, que são óbvias, grifa, e aí circula as transições entre elas. Eu vou mostrar um exemplo. Ó. Deixa eu ver um. Aqui. É um monólogo bem bobinho, tá? Desses que o pessoal grava videotape, assim, que grava pra agência, coisa assim. Mas acho que dá pra gente entender o que eu quero dizer. Alguém poderia ler pra mim, pelo menos o começo? Até aqui, ó. Não, se alguém pudesse ler inteiro, acho que é melhor, vai. Alguém poderia fazer esse favor? É pra Eu ler leio, sim. Nath. É pra ler tudo, por favor. Vocês conseguem? Você lê, Lilian? Leio. Então tá bom. Chega de irmãs. Sei que você era filha única e mãe, e sempre quis um irmão ou irmã quando criança, mas você não sabia o que estava desejando. Graças a você, tenho 2 irmãs mais velhas e acredite em mim, eu não quero outras. Claro que eu não me importaria de ser irmã mais velha pela primeira vez, mas já tenho problemas suficientes com as minhas 2 irmãs. Eu não estou entendendo. É Leva? Lena. Lena? Isso. É isso, assim, Lena pode ser a mais velha, é o nome da irmã.
Ela não é minha chefe. Embora esteja convencida de que é sim. Eu sei que ela parece legal, doce e inocente, mas posso provar que isso está errado. Eu a vi beijando. Não dá para entender também, tá bem pequenininha. Joshua. Joshua. Tá pequeno pra Na vocês? Para mim tá bem pequenininho, Eu Nath. vou aumentar aqui a tela pra mim, então peraí. Vê se melhora. Aí, melhorou. Então tá. Eu vi-a beijando Joshua na calçada do lado de fora da nossa casa na noite passada. Ela me faz guardar os seus segredos, ameaçando me sufocar com um travesseiro enquanto estou dormindo. E está que não é muito melhor. Você conhece o boletim que ele trouxe para casa? Isso foi falso. Eu a vi matando aula de matemática para sair com a sua amiga. E ela roubou o meu diário para me manter quieta. Quero saber por que você não consegue entender essas coisas. Quero dizer, não há como ela ter conseguido 149% em matemática. Claro, eles dizem que as crianças mais velhas são mais inteligentes, mas eu sou a prova de que os cientistas estão errados. Desce mais um golinho, Nath. Então, espero que você tenha ganho alguns quilos ou esteja apenas inchado ou algo assim. Porque se houver um bebê nesse seu estômago, talvez eu precise encontrar pais diferentes que me deixarão ser a única filha deles. É isso, gente. É um monólogo de uma menina que tá falando com a mãe. Que falou, mãe, eu sei que você é minha filha única, mas assim, pra que tanto filho? Sabe? É meio isso. E ela tá questionando, falando assim, olha o trabalho que essas irmãs me dão, né? E aí ela começa a reclamar das irmãs. Então, você tem uma questão de raiva e ressentimento, né? Porém, é um monólogo puxado para comédia, com umas frases engraçadas, de quebra de expectativa. Então, se a atriz fizer tudo com muita raiva, não vai ser coerente com o que o texto pede. Então, por exemplo, ó, no caso de vocês poderiam pegar e falar, então tá, então deixa eu ver onde está a raiva, né? Embora a raiva é uma linha dominante, mas deixa eu ver onde ela tá clara. Então, ó, mãe, eu sei que você era filha única, sei que você era filha única, sei que você era filha única, mãe, e sempre quis um irmão ou irmã quando criança, mas você não sabia o que estava desejando. Graças a você, eu tenho 2 irmãs mais velhas e acredite em mim, não quero outras. Aqui pode ser um momento de raiva, por exemplo. Né? Então, eu grifaria. Pensando na raiva, no caso que eu escolhi raiva para ser o mote do negócio todo. Claro que eu não me importaria de ser a minha irmã mais velha pela primeira vez, mas eu já tenho problemas suficientes com as minhas outras 2 irmãs. Lena pode ser a mais velha, mas ela não é minha chefe, embora esteja convencida de que é. Sim, eu sei, ela parece legal, doce, inocente, mas eu posso provar que isso está errado. Eu a vi beijando Joshua na calçada do lado de fora noite passada. Então, na hora que ela pode provar, ó, que ela começa a contar os podres da irmã, que a irmã ameaça, ela me faz guardar seus segredos, ameaçando me sufocar com o travesseiro, pode ser um momento em que a raiva volte. Na hora que ela dedura, assim, ela tá com tanta raiva que ela dedura. Então, por exemplo, ó, eu grifei aqui, graças a você, e eu a vi beijando. E aí, em qual momento a raiva ela se esvai, né? Aqui, pra mim. Claro que eu não me importaria de ser irmã mais velha pela primeira vez, mas eu já tenho um problema suficiente com minhas 2 outras irmãs. Então eu circulo. Onde a raiva vai acabando, eu circulo, que vai indo para uma outra emoção. E aí, onde que ela volta? Para mim, ela volta no eu a vi beijando Joshua e começa a aumentar. Então, eu circularia nessa transição. Então, o exercício é assim. Grifar as emoções que estão claras e circular onde você acha que é um crescente ou um diminuindo dessas emoções. Deu para entender? Deu? Entender deu, só que eu não sei como eu vou fazer isso no celular. Faz assim, ó. Pega o texto, lê o texto e anota num caderno. Pode ser? Porque não precisa mandar para mim.
É mais para vocês saberem para fazer o exercício da semana que É vem. que eu tô com um post-it aqui, anotando. Ótimo, ótimo. Tá? Tá bom, nada. Eu vou mandar para vocês no grupo vários monólogos. Vocês escolham um. Quem quiser escolher algum que já tem, aí a gente vai fazer uma ceninha trabalhando eles. Sem esquecer da aula passada. Lembra a aula passada que a gente trabalhou aula retrasada, entrada e saída de cena? Olha o jeito que eu faço entrada e saída de cena. Só tiro a cabeça, igual o cachorro quando esconde. E, e a gente trabalhou também a questão da voz, quando a gente modula a voz. A gente trabalhou a brincar com a voz, que vocês fizeram exercício. De fazer exercícios com as palavras, de brincar com as palavras. Então, sem abandonar isso que a gente já fez, agora pensando em fazer tudo isso com a emoção. Pega um trechinho que dê para vocês decorarem e tragam mais ou menos decorado para a aula que vem. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Vocês querem falar alguma coisa? Não, acho que tá tranquilo. Foi muito teórico? Não, eu gostei bastante. Pra mim tá sendo muito legal. Ai, Sim, que Foi bom. bem informativo, gostei. Então, é bem informativo. E aí eu fico às vezes preocupada de ser muito teórico, mas não tem muito. Não, é importante, porque tipo, a prática a gente pega no fazer, né? E aqui não dá muito pra fazer, porque não tem a troca pessoal e de cena, da energia do outro. E aí, quando eu funciono muito bem na teoria, e aí eu tô, tipo, assimilando todo o conhecimento, eu tô, tipo, vou colar post-it pra todo lado. Então, e aí, Então, bem tô da gostando. cena, eu acho que é fácil de ilustrar também, assim, porque às vezes a gente entende, né? Mas aí você vê a cena e parece que fala, é disso que ela tá falando, né? Fica mais claro. Até pra fazer Sim, mesmo. eu particularmente tenho muita dificuldade em reconhecer emoções e estados emocionais. Então, eu, tipo, seja no texto escrito ou seja vendo a cena, tipo, eu não tenho total incapacidade. Eu fico, tipo, Nossa, a pessoa tá brava? O que tá acontecendo? Eduardo, que me salva. então vai ser um bom exercício pessoal pra você. Sim, com certeza. Então é isso, gente. É super simples, assim, é estudar o texto. Se vocês não tiverem tempo, dá uma lida, pelo menos para vocês terem noção, assim, de uma emoção. Ah, eu não tive tempo de fazer nada, né? De trabalhar a semana inteira. Dá uma lida no texto e pensa assim, qual a emoção base desse texto? Pelo menos isso, tá? Se não dá tempo de vocês grifarem, fazer tudo certinho. Aí, semana que vem, se quem quiser, assim, trazer objeto pra cena pra semana que vem, também pode trazer. Aí a gente pensa em como fazer uma cena. Vamos tentar experimentar isso. Tá bom? Sim. Então, Tá bom. Uma palavra para terminar a aula. Vai lá, Udi, começa você que voltou, reestreou. Criatividade. Lilian, Tranquilidade. Felipe, Paz. Fabrício, Imaginação. Du, Sensações. Cris, Surpresa. conexão. Obrigada, gente. Até semana que vem. Me lembrem de mandar um negócio se eu esquecer no grupo. Obrigada pela presença de todos vocês. Até. Alehô! Valeu. Até. Gente, levou. Tchau, gente. Tchau. Boa Tchau. semana. Tchau, tchau. Boa semana. Falou. Tchau, Cris. Eu tô esperando o Zoom, tá falando que vai derrubar, então eu vou esperar.